Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, antes de começar, você já se inscreveu na semana de pronto atendimento da Sim? Ela vai acontecer do dia 30 de agosto a 5 de setembro. Nela a gente vai discutir as principais patologias que se apresentam no PS e além disso você vai ganhar um guia de bolso de prescrição com os principais medicamentos que a gente usa no PS para você levar para o plantão. O link da inscrição está em destaque na bio da Sim lá no Instagram. Segue o podcast. Salve, salve, proletário da saúde. Aqui quem tá falando é o Bruno. Eu sou um dos professores da Sim e eu trouxe de volta a lenda viva do Murilão, que estava com a gente aí algumas semanas atrás, falando sobre HIV no paciente no PS. A gente falou brevemente aí sobre HIV agudo, apresentações, e queria apresentar de novo essa fera aí para vocês. Fala galera, bom estar aqui de volta. Vamos para o nosso segundo tempo. Você aí que está escutando esse podcast, inclusive, e não sabia, a gente já fez a gravação de um podcast introdutório. Nosso foco foi o HIV agudo, mas naquele episódio a gente trouxe, né, assim, outros conceitos importantes, inclusive para entender melhor esse episódio de hoje. Falamos também sobre a epidemiologia do HIV, sobre o conceito da epidemia concentrada, trouxemos conceito de fisiopatologia, algumas dicas para você entender o funcionamento da TARV, dos antirretrovirais ali, decorar os nomes. Então, se você não sabia da existência desse episódio, dá uma pausa nesse, volta lá, escuta e depois você volta aqui com a gente. Muito bem introduzido. A gente está preparado para seguir nesse segundo episódio, em que a gente despretensiosamente vai abordar os pacientes que têm infecções oportunistas no PS. A gente vai tentar abordar aí sistematicamente e transformar esse assunto que parece ser muito complexo num assunto entendível e com uma conversa boa. É aquela coisa, esse episódio aqui a gente vai passar não sei quanto tempo falando e mesmo assim não vai conseguir esgotar todo o tema. Esse episódio aqui vai ter bastante conteúdo, bastante coisa, e a nossa ideia aqui é muito mais despertar o interesse de vocês para correr atrás das informações, se aprofundar no conteúdo, porque assim, é muito denso, é muita coisa. Hoje é o dia que a criança chora e a mãe não vê. É um assunto extenso, não tem como a gente esgotar um assunto desse no podcast, mas a gente vai dar aquela pincelada e tentar trazer informação de qualidade para vocês com um pouquinho de entretenimento. Bora junto aí. Até para ficar mais fácil, mais didático, para organizar o raciocínio. O que a gente pode fazer é o seguinte, vamos pegar 3 grandes sistemas acometidos, que a gente vai falar aqui hoje, e a gente divide neles, fala das coisas importantes em cada um desses sistemas. Então a gente pode falar de trato gastrointestinal, a parte respiratória e a neuroaids, sistema nervoso, certo? São, acho que, 3 temas grandes, prevalentes e importantes para a gente falar hoje. A gente faz essa divisão e aí, meu amigo, manda bala. O que você acha? Eu acho que vai ficar bom. Fechou. Vamos fazer. Bora. Podemos começar com o trato gastrointestinal, que eu acho que é um relativamente mais simples, que a gente pode começar a trocar ideia, certo? Vamos começando devagarinho e vai engrenando. Beleza. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter como conceito é que, diferente daquilo que a gente sempre tenta ter como raciocínio clínico, de todos os sintomas serem justificados por uma doença, no paciente HIV a gente tem que quebrar um pouquinho isso, certo? Aqui no HIV você vai ter de forma frequente várias doenças ao mesmo tempo, manifestando diferentes sintomas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente não é só um diagnóstico, tenha certeza disso, certo?
Então, começando com o trato gastrointestinal. Eu acho que a patologia mais típica assim, do paciente HIV é a candidose oral, certo? Super comum em pacientes com menos de 200 de CD4. Toda vez que você vê ali um paciente com HIV, você tem que lembrar sempre de ver a candidose oral. E mais importante do que isso, quando você achar um paciente com candidose oral, você já ver se é plausível ali no contexto daquele paciente a pesquisa do HIV. Isso acho que é fundamental. É uma doença, principalmente no componente esofágico, definidora de AIDS, e que nesse contexto, às vezes, a sua suspeita vai vir única e exclusivamente a partir disso. E aí você vai me perguntar, que exame que eu faço para rastrear candidose oral? Meu amigo, peça para o paciente abrir a boca. Isso não tem custo nenhum, e ali na ectoscopia você já faz o diagnóstico. Maravilha. Medida simples e ao alcance de todo mundo, né? Excelente. Murilão, eu fico às vezes na dúvida. Você falou sobre doença definidora de AIDS. Uhum. Que isso é uma coisa que é um conceito que nem todo mundo entende. O Tá. que é isso, cara? Tá, assim, um conceito bem para a gente deixar enxugado isso aí. Seriam doenças que elas, por acontecerem em estados de imunossupressão avançado, quando elas existem num paciente, você precisa ter a suspeita de AIDS, tá? Entendi. Você tem vários conceitos, você pode usar os critérios de Rio de Janeiro Caracas, que você vai fazer somar alguns pontos para que você chegue ali no diagnóstico de AIDS, mas assim, simplificando, são aquelas doenças que se você ali fizer o diagnóstico que tiver, você vai fazer ali, bater o martelo em AIDS. Do que a gente vai falar aqui, simplificando, a gente vai falar da candidíase esofágica, a gente vai falar de leucoplasia pilosa, tuberculose extrapulmonar. Um exemplo interessante, por exemplo, o paciente ali tem tuberculose. Pô, isso aí define AIDS? Cara, isso não define AIDS. Você pode ser um imunocompetente e ter TB. Mas assim, se você tem a tuberculose em outros sítios extrapulmonares, isso aí é o alarme que você tem que ter, entendeu? Sarcoma de Kaposi, neurotoxoplasmose, criptococose extrapulmonar, certo? Digamos assim, doenças, etiologias que fazem manifestações atípicas que você tem que... Poxa, nossa, mas é um quadro muito grave, é um quadro que geralmente não é esse órgão ou sistema que pega, e aí você tem a suspeição. Pô, entendi. Então, assim, no caso do trato gastrointestinal, a gente está falando especificamente de candidíase esofágica. Perfeito, exato. Tá. A candidíase esofágica é um negócio que assim, candidose oral e esofágica, tá? Isso é um conceito interessante da gente ter. Bicho, você não tem que ficar pedindo lá grandes exames. O diagnóstico é clínico, tá? Você olhou a ectoscopia ali, a horoscopia, viu ali a boca do paciente, você já vai fazer o diagnóstico. Se esse paciente tiver, por exemplo, a candidose oral e junto disso ele tem uma queimação retroexternal, ele tem uma disfagia, meu amigo, acabou, você já fechou até o diagnóstico de candidíase esofágica, tá? Nesse sentido, métodos diagnósticos para isso, eu tenho que pedir cultura, Cara, não faz muito sentido você pedir esse tipo de coisa, porque como a cândida, ela coloniza esse sítio, se você fizer a cultura, vai ter. Então é mais o diagnóstico clínico mesmo, certo? A endoscopia, por exemplo, muita gente tem essa dúvida, ela não é tão importante para o diagnóstico da candidíase propriamente dita, mas ela vai ser importante para o diagnóstico diferencial. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem paciente que quando você vai evoluir para endoscopia, da mesma maneira que eu falei ali, que tem várias doenças ao mesmo tempo, você faz endoscopia, ele tem sim candidíase esofágica, mas ele também tem uma úlcera ali. Essa úlcera, será que é CMV? Será que é TB? O que é essa úlcera? Tem que biopsiar. Sim, então, apesar do diagnóstico de candidíase esofágica poder ser feito um diagnóstico clínico, a gente vai
explorar como a endoscopia. Perfeito. A endoscopia ela vai estar sempre muito bem indicada, principalmente naqueles casos que você inicia o tratamento com fluconazol e o paciente ele não melhora ou apresenta uma melhora parcial. Bicho, no Emílio, cansei de ver paciente que às vezes num primeiro momento fazia endoscopia, só tinha cândida, tomado por cândida do esôfago do paciente. Aí beleza, você tratou tudo, deu ali uns 7 dias mais ou menos de tratamento, pô, mas ele continua com aquele desconforto ali retroesternal. Vamos repetir essa endoscopia? Aí quando você repete a endoscopia, você deu uma clareada, você deu uma limpada naquele tapete de cândida. Sim. E aí você começa a observar úlceras que estavam atrás. Tava mucosado ali. Tava mucosado, exatamente. Sim. Entendeu? Então, é super importante o contexto da endoscopia, não para o diagnóstico propriamente dito da candidíase esofágica, não só por isso, mas para esse diferencial, ela vai ser super importante. Entendi. E mais para frente, a gente começou no trato gastrointestinal lá em cima. Perfeito. O que mais que pode acometer seguindo o trato gastrointestinal? Joia. Ali, ainda assim, falando em esôfago e as outras partes, tem 2 diagnósticos que eles são super importantes. CMV, certo? Citomegalovírus. A doença citomegálica, um dos órgãos-alvos é o trato gastrointestinal. E quando eu te digo isso, eu estou falando de esôfago, eu estou falando de estômago, eu estou falando de cólon, tá? Tuberculose também. Então, quando você vê, e tanto a TB quanto o CMV, até o herpes também, eles vão se manifestar como úlceras, de forma prioritária, digamos assim. Tem até, assim, uma diferença mais clássica de livro, é mais distal, é mais proximal. Cara, ok, é bonito no livro, mas assim, é biópsia. Você viu uma úlcera ali, cara, é biópsia. Que é até um conceito que a gente tem de clínica, né? Pô, você viu uma úlcera gástrica, você vai biopsiar, certo? Então, CMV e TB, você vai fazer o diagnóstico ali pela biópsia, tá? E evoluindo, respondendo também, complementando a resposta da sua pergunta, mais ali do ponto de vista de sintomatologia, você tem também as diarreias crônicas, né? A diarreia, digamos assim, pronto. Que no paciente HIV tende a ter o componente crônico, tá? E crônico acima de 14 dias. Exato. Subagudo / crônico ali. É até uma coisa interessante que você falou. Assim, o paciente HIV, você vai sempre pensar naquilo mais comum, a população não HIV. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem um quadro pulmonar, você vai pensar na pneumonia. O paciente HIV ele pode fazer um quadro de uma colite bacteriana. Mas, então, não deixe de pensar nisso também, mas abra a caixinha do paciente HIV/AIDS para que você também tenha em mente outros diagnósticos. Nesse contexto da diarreia, se destaca, por exemplo, 2 agentes principais ali, que é a criptosporídea e a exóspora. Quando você pede ali a tal da pesquisa de oportunistas, você está procurando esses agentes. Que assim, podem cursar com quadro de diarreia, eles podem inclusive afetar até imunocompetente, mas assim, mais classicamente é o paciente em AIDS, tá? E que o tratamento para a criptosporídea você pode usar nitazoxanida, para a isóspora Bactrim, mas que assim, vou te falar, mano, o tratamento principal para esse tipo de coisa é fazer o paciente sair da imunossupressão, é TARV. Entendeu? E chegou um paciente para mim, diarreia há mais de 14 dias. Eu já tenho motivos para pensar que esse paciente possa ter uma infecção por HIV? É correto eu pensar dessa forma? É uma coisa que tem que entrar no seu diferencial. É uma coisa que tem que entrar no seu diferencial. É aquela coisa assim. Eu gosto sempre de imaginar o raciocínio clínico como um quebra-cabeça, que você vai colocando peças ali. Tá? O que eu quero te dizer com isso? Se chega para você, por exemplo, um paciente, vou dar um exemplo bem estereotipado. Chega para você um paciente da comunidade judaica, que ele tem uma diarreia crônica e que ao mesmo tempo ele tem artrite, blá, blá, você vai pensar em Crohn, não vai?
Agora, chega um paciente para você com toda aquela epidemiologia que a gente já discutiu no episódio anterior, portanto, é importante que a galera escute também o episódio anterior, certo? Que tem candidose oral e que tem essa diarreia crônica. E aí? Pô, o HIV... Tem alguma coisa nessa diarreia causada por esses agentes que deu alguma pista? Um aspecto, sei lá, produtos patológicos, febre... Em relação, assim, eu diria que, bom, febre pode ter, claro, mas assim, o que eu acho o principal nesse contexto de você lembrar de solicitar, que talvez o grande problema seja, assim, a gente ter a lembrança, por exemplo, você lembrar do diagnóstico já é um pouco difícil, e você lembrar o que pedir já complica um pouco mais a situação. Mais especificamente falando, você solicitar... É uma diarreia aquosa, tá? Uhum. E você solicitar, nesse contexto, a pesquisa de oportunista. Aí é uma coisa que você pode começar ali a fazer o diagnóstico. Claro que a pesquisa de oportunista pode vir negativa, mas assim, se a partir disso você já lembrou também de pedir a sorologia, etc., você já entrou numa rota ali que você vai conseguir fazer um diagnóstico preciso para esse paciente. Maravilha, Murilão. Fechamos já o trato gastrointestinal. Sim. E vamos para o próximo sistema relevante, o sistema respiratório. O que a gente pode aprender sobre esse sistema no paciente com HIV, infecção oportunista? Cara, boa. Eu vou resgatar um conceito que a gente trouxe lá no primeiro episódio, que é o TB-HIV, HIV-TB, certo? Acho que então o principal diagnóstico assim, que a gente tem que lembrar em relação ao paciente HIV no ponto de vista pulmonar, e não só dele ali, mas o principal é a tuberculose, tá? É a principal causa, fator assim, de mortalidade em paciente HIV, ainda é a tuberculose. Então é uma coisa extremamente importante pela sua gravidade. Junto disso é importante também porque ao longo de um ano, em média, a gente tem diagnosticados ali, no mundo inteiro, 10 milhões de casos de tuberculose. Desses, mais ou menos 11% são em pacientes HIV. Cara, 11% é muito. Aqui no Brasil, ele tem uma média de 6.700 casos ano. 10% disso é em paciente HIV. Ou seja, é uma doença de alta mortalidade e que tem uma correlação com a infecção pelo HIV muito importante. Então, cara, é um mantra. TB, HIV, HIV, TB. Pensou em um, você tem que lembrar do outro, certo? Então, se você tem um paciente HIV, você vai pesquisar ativamente tuberculose para ele e, se você faz o diagnóstico de tuberculose, você vai buscar o diagnóstico de HIV para esse paciente. O que dá para a gente falar em relação à sintomatologia, ao quadro clínico? Eu acho que TB assim, é uma coisa que a gente dificilmente tem dúvidas assim, na manifestação clínica. É aquele quadro arrastado, geralmente assim, com um quadro consumptivo, febre, é um paciente que ele perde muito peso, ele tem uma história arrastada, aquela tosse, aquela dispneia, não agudo, mas que tem um curso mais subagudo / crônico. Nesse sentido, pensando no paciente HIV, é muito importante as manifestações extrapulmonares, a tuberculose extrapulmonar, então linfonodomegalia, que é um puta de um sítio importante. TB ganglionar é um sítio importante para você pensar em tuberculose no paciente HIV. Então, assim, a tuberculose eu colocaria assim como o principal norte que a gente tem do ponto de vista pulmonar, tá? Nesse sentido, aquela coisa clássica, assim, como eu faço o diagnóstico? Eu acho é sempre importante você correr atrás do diagnóstico, tá? A gente vê muito esquema empírico para tuberculose ali que, podia ter sido investigado um pouquinho melhor, mas é o trio parada dura que eu falo. Pesquisa de PEBAR, pesquisa de bacilo álcool ácido resistente, pesquisa de BK, né, que também é chamado, TRM, que é o Gene Expert, o teste rápido molecular, e a cultura para micobactéria. Ali, se você começar a investigação com isso,
você vai estar acertando. Então você pode pedir isso no escarro, você pode pedir no líquor, né? De acordo com o seu sítio ali de interesse. Nesse sentido, é tão importante para o diagnóstico, mas também importante no que diz respeito à resistência. O TRM pode te trazer o diagnóstico de resistência à rifampicina e a cultura, né? A cultura para micobactérias, isso é importante porque quando você vai fazer a solicitação lá, não é aquela cultura genérica que a gente pede, porque isso é cultura anaeróbia, anaeróbio. Você precisa do meio apropriado e para deixar o tempo apropriado para que o Mycobacterium tuberculosis ele cresça, né? Maravilha. E o paciente com HIV, ele costuma ter uma cepa mais resistente ao tratamento comum de tuberculose? Ou... É uma excelente pergunta. O paciente HIV, ele faz parte de uma das categorias assim, de pacientes que você vai querer buscar resistência à tuberculose, certo? Sim, ele tem, e sobretudo porque quando você vai analisar a história desse HPP desses pacientes, cara, às vezes você já encontra um tratamento prévio para tuberculose, você encontra às vezes outras situações como o uso de drogas e afins que também trazem para a gente a importância do diagnóstico de resistência. Então sim, é um paciente alvo para você fazer esse tipo de pesquisa. O TRM, eu comentei até, né, que tem essa questão da rifampicina, que é a principal droga que a gente usa, então ele já vai trazer ali uma informação importante para a gente se tem resistência ou não. E junto disso, complementando com isso, com a cultura de micobactéria, aí você pode testar outras drogas, a suscetibilidade para outras drogas, isso é super importante. Legal, Murilão. E referente a outras causas aí, de acometimento pulmonar? O que a gente pode falar também? Eu acho que o principal também patógeno ali que a gente vai ter, principalmente aí a gente fala muito em pronto-socorro, é a pneumocistose. Rapaz, a pneumocistose vai fazer parte da investigação ou do tratamento, a cobertura dela para o tratamento de um paciente com quadro pulmonar, paciente HIV com quadro pulmonar. É a principal oportunista em pacientes com CD4 menor de 200 e nesse sentido é um fator importante porque causa muita hipoxemia, então é aquele paciente grave que pode evoluir para intubação. Então a PCP, né, a famosa pneumocistose, é super importante. Como que é o quadro clínico? É também um quadro clínico mais arrastado, subagudo, de uma dispneia progressiva, que pode ter febre também, tosse, né? O quadro respiratório é um pouco mais subagudo. O que a gente vai ter ali, de certa maneira, importante, que vai trazer para a gente uma maior suspeita? Bom, a hipoxemia que eu tinha comentado, DHL aumentado também, é uma importante pista para a gente, e a tomografia com vidro fosco, e aí sim, né, diferente daquele vidro fosco que a gente está super acostumado com o do Covid, é um padrão mais difuso, não tem ali aquela coisa periférico basal ali do Covid. Isso numa tomografia, né? Uhum. Raio-xzão ali, depende da situação que você tem à mão, é aquele infiltrado intersticial, perilar, bilateral, geralmente não dá derrame pleural, portanto, quando você vê um quadro com derrame pleural, é importante você pensar na broncopneumonia, na pneumonia comunitária, propriamente dita. É aquilo que a gente comentou, você tem um paciente HIV, você vai pensar nas oportunistas, mas você não vai deixar de tratar e de pensar naquilo que afeta a população no geral. Tá? Então, o diagnóstico ele é muito mais assim, num jeitão presuntivo. O que eu quero dizer com isso? É aquele paciente com CD4 abaixo de 200 que não usa profilaxia e que vem para você com hipoxemia, um DHL aumentado e esse padrão radiográfico que eu comentei. Esse é aquele paciente que, assim, se você tratar essa pneumonia dele, esse quadro pulmonar só com um Cef claritro ali, não vai dar certo. Ele precisa do quê? Precisa do Bactrim. Entendi.
A condição de ter o CD4 abaixo de 200, ela é obrigatória? Ou, na maioria das vezes é um caso realmente de CD4 muito baixo para pneumocistose. Ela ganha importância, né, no CD4 abaixo de 200, mas assim, não exclua o diagnóstico se aquele teu paciente tiver um CD4 acima disso. Entendeu? Mas assim, é aquilo que a gente falou, são peças de um quebra-cabeça que você está montando e que aí você vê ali, poxa, esse paciente ele tem diagnóstico de HIV, ele não trata, não adere à medicação ali, ou descobriu agora, não usa profilaxia e vem com uma história mais subaguda de uma dispneia progressiva, pedir aqui os exames, ver um DHL aumentado, esse raio-x com infiltrado intersticial, essa tomo com vidro fosco, cara, isso aí é tudo pista que você vai ter para pneumocistose. Sim, pensando no... É um quadro, assim, até bem parecido com o Covid, né? Se a gente for pensar. Existe... eu sei que é presuntivo o diagnóstico, mas existe uma forma também de se isolar o agente etiológico. Tem, né? você pode pedir em amostra de via respiratória PCR também e fazer pesquisa para fungo. Então, assim, tem. É que geralmente são métodos diagnósticos que eles não estão tão disponíveis, dependendo do lugar, e que tem uma sensibilidade ali que não é tão grande assim, sabe? E você não perde, assim, de fazer o diagnóstico se você souber essas pistas, sabe? Se você tiver isso, você vai correr atrás de uma metodologia mais específica, mas, poxa, se você tiver essas pistas ali, como é muito prevalente, como é a principal oportunista pulmonar, você não precisa ficar pensando muito, sabe? A prevalência é muito grande. Entendi. E, claro, a gente tem que sempre pensar em doenças comunitárias também, né? Mas o tratamento da pneumocistose ela é muito diferente do tratamento convencional de uma pneumonia adquirida na comunidade, né? Sim. Porque pra gente que está na emergência ali, o que é importante pra gente fazer para esse paciente? Isso. O tratamento específico, isso é um grande diferencial, que é o Bactrim. Você pode usar 20 mg quilo de trimetoprim, dividido, você pode fazer o tratamento ali junto com o corticoide. A indicação do corticoide vai ser naqueles casos de hipoxemia, sobretudo naqueles que a gasometria vem com uma PO2 abaixo de 70 mg. Então, você coloca ali o Bactrim, que esse, se você não colocar numa terapia antimicrobiana ali comunitária, você não vai estar pegando o pneumocystis. E nos casos com a hipoxemia, com a PO2 menor, né, de 70, você faz junto um corticoide, que pode ser a PRED 40 de 12 em 12, por 5 dias, padrãozão, né? Por 5 dias seguido de desmame. Então, para facilitar, para dar aquela dica bem assim, tipo PSzão, em vez de você ficar decorando 20 mg quilo, cara, geralmente ali para um paciente padrão assim, você vai fazer 4 ampolas de sulfametalcoxazol trimetoprim de 6 em 6 horas. 4 ampolas de 6 4 em 6. ampolas de 6 em 6 e o corticoide ali, que vai ser a PRED, metilpred, mas assim, em dose de PRED é 40 de 12 em 12 por 5 dias e depois você segue o descalonamento. Isso é um tratamento para pneumocistose ali que, vai mudar e vai salvar a vida daquele paciente. Que se você não sabe disso, cara, esse quadro pulmonar fica aí claudicando, o cara vai pro tubo e ninguém consegue tratar. Então jogou o Bactrim ali, agaso, PO2 abaixo de 70, corticoide e, cara, corre para o abraço que vai dar certo. Maravilha. O Bactrim pode ser VO também ou depende? Pô, essa pergunta é muito boa porque assim, a gente está passando por uma crise, né, de abastecimento do Bactrim. Então, nesse sentido, a gente não está tendo a disponibilidade. Então, muitas vezes você acaba fazendo o tratamento VO, tá? Nesse sentido, é um tratamento subótimo, porque você vai estar refém da absorção dessa droga. O paciente pode ter um quadro diarreico, pode ter náusea, vômito, que vai gerar uma redução da absorção.
mas diante desse contexto que a gente está tendo, acaba sendo aquela coisa do medicina baseada no que tem, né? É mais interessante, né? É uma doença com uma apresentação clínica com hipoxemia e geralmente é uma hipoxemia, geralmente não, mas ela pode ser uma hipoxemia muito grave, né? Sim. E o tratamento envolve corticoide também, são várias semelhanças com Covid, mas só pra gente ter em mente aí. O vidro fosco, né? Vidro fosco, são agentes hipoxemia. totalmente diferentes, mas que você pode confundir muito, né? Se eu te falar só de uma patologia como a dispneia progressiva, que tem um hematoma em vidro fosco, dependendo da situação, a pessoa só vai saber Covid. Agora, se eu te falar de paciente HIV, paciente imunossuprimido, DHL aumentado e atomo respeito um vidro fosco mais difuso, pneumocistose é um baita diagnóstico nesse contexto, né? Maravilha. Boa, Marilão. Então, assim, só para a gente não perder também de vista, os pacientes com HIV pegam também pneumonia, né? A gente tem que ter esse diagnóstico diferencial em mente, né? Pegam também influenza, pegam Covid, nunca perder isso de vista. Mas uma característica que a gente tem que observar também é o paciente que tem o acometimento pulmonar e em relação ao retorno da TARV. Como é que que a gente pode manejar isso? Boa, uma baita pergunta, assim, tipo, esse paciente é aquela coisa. Geralmente, se você tem um paciente que ele já vem em uso, você vai manter, tá? Vamos falar daquele paciente que ele descobriu o diagnóstico naquele momento que chegou para você com uma insuficiência respiratória. Pneumocistose, só pneumocistose, geralmente você vai fazer a introdução, na verdade, da TARV em coisa de 2 semanas, tá? Não tem tanta dor de cabeça nesse sentido. Acho que o grande dilema vai estar no contexto da tuberculose, tá? Então, vamos começar assim. Chegou o paciente, insuficiência respiratória, beleza, pensei em TB, pensei em pneumocistose, solicitei TRM, solicitei PBAR, solicitei cultura para micobactéria, entrei com Bactrim, colhi a gaso, ele está hipoxêmico na gaso, coloquei o corticoide, beleza. E agora? Esse paciente você vai fazer uma triagem de outras oportunistas. Se você não pensou até então, você vai pensar em TB. Por quê? A tuberculose, ela tem algumas particularidades em relação à introdução da TARV. É uma das doenças mais assim difíceis de você acertar o momento ótimo ali. Tem muita discussão na própria literatura em relação a isso. De maneira geral, a introdução da TARV ela vai estar indicada para todo paciente com tuberculose, independente do sítio que ela acometer. A diferença vai ser no momento em que você faz essa introdução. Está indicado para todo mundo, por quê? Porque você tem uma redução de 56% na mortalidade desses pacientes se você faz essa introdução, tá? Aí você vai partir para um ajuste fino, que é o momento que você vai introduzir. Geralmente o que a gente tem de mais consensual, assim, em descrição na literatura. Aquele paciente com CD4 menor que 50, ele se beneficia de uma introdução mais precoce da TARV. Precoce quanto? Geralmente 2 semanas após o início do tratamento da tuberculose. Nos demais pacientes, geralmente ali na 8ª semana, tá? Especificamente um sítio, que é a neurotuberculose, você vai fazer a reintrodução da TARV, ela estaria indicada no fim da fase intensiva ali dos 2 primeiros meses de tratamento da TB, tá? O que isso traz, assim, o que tem por trás desses conceitos? Você tem ali um receio de ter uma reconstituição imune, a síndrome da reconstituição imune, que acontece depois da introdução da TARV, e você tem uma piora desse paciente nesse contexto. Só que você viu que o risco de fazer a reconstituição é muito menor do que o benefício que se tem na introdução da TARV para esse paciente. Então, o que a gente precisa ter de conceito? Geralmente, a introdução de TARV não é uma conduta que você vai ter a nível de pronto-socorro ali naquele momento mais agudo. Não é a sua prioridade naquele momento. Sobretudo nos casos de tuberculose, você vai ter que fazer esse ajuste fino em relação ao CD4 do paciente, à gravidade desse paciente.
E te digo isso, assim, em revisão de literatura você encontra isso, fora que em dezembro de 2019 o Ministério da Saúde lançou uma portaria em que ele falava da introdução em 2 semanas e não discriminava muito em relação a CD4, nada do tipo. Então, assim, é um conceito que a gente tem que ter de a introdução da TARV, ela tem que acontecer, tem que ser oportuna. E aí você vai fazer esse ajuste fino no momento em que você vai fazer. Geralmente isso vai ser uma conduta do infecto. Esse paciente já foi para UTI, esse paciente já foi para a enfermaria e ele já vai ser reavaliado pela infectologia para chegar nesse momento. Mas se eu pudesse resumir de uma forma bem simples, a pneumocistose, ali em 2 semanas. A tuberculose, você vai fazer isso de acordo com o CD4. CD4 baixo, paciente com imunossupressão grave, tem benefício de introduzir logo em 2 semanas. Os outros demais pacientes você pondera aí nessa janela entre a 2ª e a 8ª semana. Paciente neuro-TB, que você tem em que a reconstituição ela vai gerar sintoma em sistema nervoso central e que, portanto, pode ser mais catastrófico, pondere ali fazer essa introdução mais tardiamente, digamos assim. Maravilha. O resumo do resumo é: coleguinha, não mexa na TARV, deixa pro infecto mexer na TARV. Boa, não. Até a gente tem dúvida nisso, cara. Falando em resumo do resumo, vamos dar uma enxugada no tema e deixar isso mastigadinho no improviso, no freestyle. Tá, então vamos lá. Só pra gente passar a régua nessa introdução aí nossa das oportunistas. O que falamos hoje? Fizemos a distinção, então, em 2 blocos assim, importantes, que foi trato gastrointestinal e pneumoaides, tá? Trato gastrointestinal a gente falou da candidíase oral e esofágica, outras patologias de esôfago, como citomegalo e tuberculose, e finalizamos com as oportunistas assim, causadoras de diarreia, que é a criptosporídeo, principalmente isóspora, certo? Esse foi nossa passada ali, o mínimo que eu preciso saber de AIDS em relação a trato gastrointestinal. E finalizamos com o pulmão, em que eu trouxe pra gente aqui pneumocistose, que é a principal oportunista pulmonar em pacientes com CD4 abaixo de 200, e a tuberculose, certo? Que eu não canso de falar, é para dormir sonhando comigo falando TB, HIV, HIV-TB. Não é para esquecer. E eu queria lembrar fazer uma menção honrosa aqui do sarcoma de Kaposi. A gente falou sim das infecções oportunistas, mas é legal a gente também lembrar das neoplasias oportunistas. E aqui eu queria trazer o sarcoma de Kaposi, que a gente tem como clássico aquela lesão violácea na pele, mas que tanto pulmão quanto trato gastrointestinal, via aérea respiratória e trato gastrointestinal, podem ser sítios do sarcoma de Kaposi, que inclusive faz parte do estadiamento da doença. Então só para a gente não vai se aprofundar nele, mas só para a gente ter também essa patologia bem importante também e ter no nosso diagnóstico diferencial também. Então, sabendo isso, a gente consegue manejar boa parte dos casos de pacientes HIV ali no departamento de emergência. Maravilha, Murilão. Por hoje a gente vai finalizar por aqui, para não ficar muito extenso. A gente tem mais ainda o sistema nervoso central, que a gente vai aguardar um 3º episódio, porque ele por si só já é um episódio, né? É um episódio à parte, a gente Perfeito. Não pode deixar de dar essa importância. Joia. Maravilha. E a gente reserva então um episódio exclusivo para abordar o sistema nervoso central, e a gente vai ficando por aqui, então. Show de bola, galera. Nosso próximo encontro, então, NeuroAIDS. Até a próxima. Obrigadão pela atenção aí. Valeu!